Amanhã contra o Alcas, é para ter a posse de bola, é para ganhar, é para não passar sufoco. Eu sei que é uma estreia, eu sei que é diferente, apesar dos jogadores serem experientes, campeões com o Flamengo, Libertadores e tudo, não é estreia. Mas não dá ainda para aceitar, mesmo nesse time que ainda não se encontrou ainda, o Vitor Pereira está mexendo, não dá para aceitar um Flamengo amanhã dando a bola para o Alcas. Você vê os números, 37% de posse de bola, o campeão equatoriano. Uma dificuldade ou uma característica desse trabalho do Vitor Pereira. Até o presente momento, o trabalho do Vitor Pereira, a maneira que o Vitor Pereira quer que o Flamengo jogue, desfavorece praticamente todos os craques do Flamengo. Porque assim, o Vitor Pereira entendeu que não ia dar para jogar agora com 2 meias. Teve que tirar o meia, então desfavoreceu o Everton Ribeiro, que foi para o banco. O próprio Arrascaeta, eu acho que tem um componente de lesão, mas o Arrascaeta jogando como único meia, com um time que tenta jogar muito pelos lados, ele participa menos. E isso é estatístico, tá? Vitor Pereira implodiu o quarteto do Flamengo e tá ficando doido? Vamos ver aí agora o debate com Fábio Luciano, William Tavares, Gustavo Zupac, Zé Elias, Pedro Ivo Almeida. Estão criando crise no Flamengo? O Gabi tá bolado? Como é que vamos ver isso aí, tá? Assiste até o final, meu querido. O programa tá bem bacana, tem muito debate. Se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nele, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, porque é muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, e assiste até o final, meu parceiro. Não pula, que tá bacana demais. Falando aí sobre Alcas e Flamengo, jogo do Flamengo, estreia do Flamengo amanhã na Copa Libertadores, hein? Vamos assistir até o final, rapaziada. Vamos lá. A gente tá conversando ali no camarim. Amanhã contra o Alcas, é para ter a posse de bola, é para ganhar, é para não passar sufoco. Eu sei que é uma estreia, eu sei que é diferente, apesar dos jogadores serem experientes, campeões com o Flamengo, Libertadores e tudo, não é estreia. Mas não dá ainda para aceitar, mesmo nesse time que ainda não se encontrou ainda, o Vitor Pereira está mexendo, não dá para aceitar um Flamengo amanhã dando a bola para o Alcas. Você vê os números, 37% de posse de bola, o campeão equatoriano. William, é o que se espera do Flamengo, né? Eu acho que o Vitor Pereira vai ter que encontrar esse equilíbrio, né? Contra o Fluminense, ele colocou uma equipe no primeiro tempo, e ele falou muito sobre isso, uma equipe mais intensa, até mais jovem, né? Jogadores que recompunham com mais facilidade do que aqueles que estavam jogando, deu a bola para o Fluminense. Então, assim, olhando para o adversário, ele reconheceu um pouquinho o momento do Flamengo, entendeu também o momento do Fluminense e montou um time estrategicamente para tentar vencer, e conseguiu. No segundo tempo, após algumas substituições que o Vitor Pereira fez, o Flamengo voltou a ter um pouco aquela origem antiga, né? De um time de posse de bola, com Felipe Luiz, com Gabigol, enfim. Aquele Flamengo que o torcedor está um pouco mais acostumado. Então, eu acho que no jogo de amanhã, pelas informações que o Zupac falou, a gente imagina um Flamengo que vai ter a bola, que vai voltar a ser um pouco aquele Flamengo de antes. Aquele Flamengo de um pouco mais de qualidade, que não, talvez não pressione muito o adversário lá em cima, ou que no momento que pressione também, porque, na minha opinião, não é um adversário que vai oferecer muita resistência ao Flamengo, mas se imagina um Flamengo dominante, o Flamengo com posse, e aí, através disso, você precisa de jogadores que tenham essas características, né? E aí entra no quesito Everton Ribeiro, entra no quesito Vidal no meio campo, no lugar do Thiago Maia, que tá com problema. O Gerson tem essa característica. Tem também essa questão do Gabigol, né? Como a gente vai ver o Gabigol, não só nesse jogo, mas nos jogos em sequência, né? Como o Vitor vai usar isso. Mas você tem que ver o Gabigol amanhã. Eu acho que é uma possibilidade, né? O Gabigol, ele se colocou nessa posição, né, de disputa novamente nessa figura principal do ataque. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que o Gabigol colocou isso, talvez, na coletiva, que o problema não é o Pedro, mas é o posicionamento dele como segundo atacante. Talvez ele não queira mais fazer essa função de beirada do campo, de recomposição, de acompanhar a lateral, de fechar espaços, que ele quer voltar a ser aquele Gabriel de origem, né? O Gabigol, o camisa 9, aquele cara de referência na área. E seria bacana vê-lo, né? Eu não sei como é que o Vitor vai levar essa condição com o Pedro também. Então, assim, o argumento vai ser colocar o Gabigol porque ele merece ser testado como 9, ou o Pedro, né, talvez saia do time pensando em um Fla-Flu, já que o adversário não oferece muita resistência. Então, assim, amanhã eu acho que é um jogo um pouco mais tranquilo para o Flamengo, mesmo o Flamengo mudando essa característica, pulando de uma equipe que foi contra o Fluminense no primeiro tempo de intensidade para uma equipe de posse de bola. Acho que isso o jogo de amanhã pede. Mas a sequência dos jogos, como é que o Abel, desculpa. Ô, William. Como é que o Vitor vai organizar essa equipe com as declarações que o Gabigol deu aí com relação ao seu posicionamento. O Zupac chamou?
escutei. Não. Chegou a chamar eu, Zupac? Chamei. Fala. Eu não ouvi. Chamei, até o Fábio estava falando sobre o Gabriel, sobre a declaração do Gabriel, sobre o posicionamento. Eu acho interessante trazer mais elementos para essa conversa, porque de fato, o futebol, uma frase que o Zé Elias fala desde os tempos em que ele jogava futsal: futebol é muito dinâmico. E você tem razão, Zé, futebol é muito dinâmico. Porque eu me preparei aqui para essa cobertura achando que a repercussão da lesão do Arrascaeta seria a pauta principal. Mas aí o Gabriel traz esse assunto que é super relevante sobre a maneira que ele quer jogar, e essa vira a pauta desses dias aqui. E eu fui tentar entender um pouco mais, até trouxe essa informação mais cedo no Sport Center, com o Bruno e com a Mari, tentar entender um pouco mais o que o Gabriel pensa sobre isso. Por que ele se manifestou como ele se manifestou? Qual é a leitura que ele faz? E eu ouvi algo interessante de pessoas do entorno do Gabriel, que eu fui tentar aprofundar essa discussão. Na cabeça do Gabriel, no ano passado, ele topou ajudar a equipe abrindo mão da sua principal característica, isso no seu entendimento, que é ser o homem bom, o homem de definição, porque ele entendia que o time precisava naquele momento e ele percebeu, dentro da maneira que o Dorival tocou o trabalho e o time cresceu, que seria bom para todo mundo. E de fato foi bom para todo mundo, né? O time cresceu, o Gabriel jogou muito bem, consagrou o Pedro, veio para trás, deu assistência, deu passe, fez gol de final de Libertadores, enfim, foi bom para todo mundo. O Flamengo jogou muito durante uma boa parte da era Dorival, e essa ajuda, né, essa é a leitura, o Gabriel até fala isso, essa ajuda que ele deu ao time foi boa para todo mundo, beleza. Mas há uma leitura interna por parte do Gabriel e das pessoas que o cercam, que vivem com ele, de que essa ajuda individualmente para ele custou um preço também. Por exemplo, deixou o Gabriel mais distante da Copa do Mundo. Não sei se ele seria convocado sendo o centroavante, mas estando na posição que ele esteve, e olhando para as demandas que a seleção tinha para o ano passado, há um entendimento por parte do entorno do Gabriel que esse outro posicionamento o tirou de uma briga por uma Copa do Mundo. E na leitura deles todos, inclusive do Gabriel, agora é hora de ele voltar a se colocar no seu principal papel. Até porque ele entende que nesse atual desenho do time do Flamengo não está sendo útil, nem para ele, nem para o time, essa maneira de jogar. Então ele entende, assim, isso não ouvi dele, ouvi de pessoas ao redor do Gabriel, que o limite para essa ajuda, né, abrir mão da sua principal característica, já deu, que é hora, pela maneira que o time joga, que é hora de ele voltar a brigar pela sua principal característica. Imagino até que a mudança de ciclo de seleção brasileira, com um novo técnico chegando, uma outra mentalidade, também tem algum peso. Ele quer se colocar na briga por um ciclo de seleção brasileira, estando na sua melhor função, mesmo que para isso ele tenha que disputar vaga com o artilheiro, né, o Flamengo, o goleador, que é o Pedro. E até acho que nesse momento, para ele, se o Vitor Pereira tivesse que amanhã escalar o time para a final do campeonato e escolher um dos dois para ser o 9, eu acho que agora ele escolheria o Pedro. Então é até um movimento corajoso do Gabriel, abrindo mão, entre aspas, de um lugar mais seguro para ele no time, para entrar numa briga que talvez seja desfavorável para ele na hora de uma escolha. A conversa é complexa, né? Porque assim, o momento é do Pedro. Minha opinião, o momento é do Pedro, mas o Gabigol é mais bola que o Pedro, eu acho, no geral. Mas o momento é do Pedro porque o Gabriel em nenhum momento disputou com o Pedro. Então, ele esteve longe do gol. Esse é um ponto bom. Agora, como é que a gente vai medir? Ele vai tentar disputar. Então, isso é legal. Esse é um ponto legal, Pedrão, porque é o seguinte, a gente tá falando, porque o Pedro funciona bem e tal, não sei o que, o Gabriel... Mas peraí, o Gabriel em algum momento dessa relação, desde quando chegou o Dorival, né? Ele esteve nessa função, na função que era dele, pra gente olhar e falar assim, não, peraí, tá metendo gol pra caramba e tá... O Gabigol, ele tem o pré. Antes dessa mudança, a gente sabe como era o Gabigol. Sim. E o Pedro não tinha vez, lembra? Porque o Pedro não chegava lá só como reserva. Ele entrava, fazia gol e tal, mas o Gabigol estava sempre dando conta do recado. Até que teve a mudança. E é bom lembrar que mesmo com essa mudança com o Dorival, o gol do título da Libertadores é do Gabigol. É bom lembrar que o Gabigol não deixou de fazer gol. Exatamente. Eu acho que tem uma mudança e o Zupac traz uma acho que o Gabigol tem uns 9 ou 10 gols. Né? Não, e até no ano passado mesmo, é que o Zupac traz uma leitura muito interessante do entorno dele, que talvez seja muito, Zupa, me corrija até se eu estiver errado, de perda de protagonismo. O gol ele continua fazendo. Só que você tem um Pedro praticamente como um rei da América, artilheiro de Libertadores. Foi pra Copa. Pontual em muitos momentos decisivos de Flamengo, Copa do Mundo, entregando tal camisa 9 que o Tite parecia não achar e buscava para a seleção. Então tem uma perda de protagonismo.
Eu acho que o momento desse ano é ainda mais delicado, porque o Gabriel desse ano, no desenho do Vitor, ele não jogava como no ano passado. A gente comentava aqui na semana passada, se eu olhava o desenho do Flamengo, não é nem um mapa de calor, mas é um mapa de posicionamento médio dos jogadores durante os jogos. O Gabigol era o 4º ou 5º jogador mais à frente. O jogador mais à frente era o Pedro, tinha 2 jogadores ainda mais à frente do Gabriel. O Gabriel às vezes vinha um pouco mais atrás, às vezes ele era o 5º jogador mais próximo do gol adversário. Para um cara que tem o apelido de Gabigol, que tem essa preferência, ele revela que ele teve essa conversa com o Vitor de jogar próximo do gol, ele ser o 5º cara do time mais próximo do gol adversário, aí eu acho que é um movimento olhando para frente. Mas será que ele não perde agora talvez o status quo ali, titular? Aí, aonde eu levaria esse status atual? O Gabriel vem jogando muito longe do gol, ele não vinha de fato ajudando o Pedro como ajudou no passado, ele não vinha de fato ajudando o Flamengo. Exatamente. Não vinha ajudando o Flamengo. É o Gabriel e o coletivo. Então, é um movimento natural e é bom, porque a gente relembrava ontem, né? O Renato, no ano passado, em algum momento, ele para e conversa com o Vitor. Aqui não tá bom pra mim, não tá bom nem pro Corinthians. O Gabriel agora vem e fala, não tá bom pra mim, não tá bom nem pro Corinthians. Eu ainda acho que você pode... Pro Flamengo, desculpa. Eu ainda acho que você pode pensar... não precisa pra mim de ser muito essa coisa do Pedro e Gabigol. Mas se chegar nessa coisa meio, sabe, um ou outro, tem muito do que a gente bate na tecla sempre. A gente quem contrata o treinador. Como é que esse treinador joga? O que ele prefere? Quais são os jogadores que eu tenho? Mas essa análise nunca é feita. Não tem uma análise criteriosa do departamento de futebol do Flamengo para contratar alguém que encaixe com o seu elenco. Não, porque vai desenvolver o meu elenco mais que o Dorival. Não vai nada. Achou ali que tinha um que podia ser melhor, não gostava do Dorival, chutou a bunda do cara e vambora. Então, assim, é uma escolha do Gabriel. Não acho que seja só de coragem, senão parece, nossa, que corajoso, ele topou ficar no banco. Ele pensou nele também. Ele pensou nele, e ele tem o direito de pensar nele. Sim. Porque no ano passado ele já pensou no grupo. Não é que ele seja egoísta agora e não acho que tenha nenhum problema. É que agora piorou um pouquinho, né? A função já mexeu de novo, quer dizer, ele está mais longe. E acho que estou com o só para te passar, Zé, e acho que estou com o Zupa nessa previsão, não é uma informação de talvez ter o Gabriel em campo amanhã, porque eu acho que o Vitor aprende alguma coisa de gestão, de grupo, de elenco. Não é fácil, a verdade é que não é fácil tirar um cara do tamanho do Gabriel do time do Flamengo. Não é fácil. Tem um custo aí envolvido. Não é questão de estar certo ou de estar errado. E eu acho, a gente conversava isso na semana passada, inclusive eu e o Zupac. Queria viajar, a gente tentando entender. Faz sentido quando você olha para o jogo do Fluminense. Mas não é fácil, porque não é só o que faz sentido, é o que envolve essa decisão. E essa decisão envolve uma pressão que você vai ter interna, um questionamento que você vai ter do dirigente que não entende nada de futebol, um questionamento do torcedor que vai virar e falar, Gabriel fora de uma decisão, o homem-gol das decisões, tem tudo isso e você precisa administrar. Que a sensação é que é andar para trás. Para o torcedor eu entendo. E a partir do momento que você pensa em ter um tipo de jogo contra o Fluminense e outro tipo de jogo na estreia da Libertadores, é compreensível, talvez até minimamente inteligente, que você tenha o Gabriel por ali. Porque você precisa talvez descansar ou dar menos minutos ou dar um pouco mais de oxigênio para um time que vai precisar novamente ser muito intenso no final de semana. É que a sensação do torcedor, então Pedro, eu palpitaria por aí igual o Zupac. Perfeito. É que assim, a sensação do torcedor, para passar para o Zé, tentando entender, captar aí o que o torcedor está falando e tal, a sensação é assim, mas espera aí, o ano passado deu certo. Com Pedro, com Gabigol. É bom lembrar, o Gabigol já aí partia para um sacrifício ali, mas tá diferente, esse ano tá pior pro Gabigol, né? Deu certo com Pedro, com Gabigol, com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, coisa fluida. Teve a dificuldade na final? Ok, teve, mas tava dando certo. Tanto a discussão era Pedro e Gabigol podem jogar juntos, Pedro e Gabigol podem jogar juntos, era a discussão da década. De repente entra um treinador que, claro que o Bruno Henrique saiu, vai voltar agora, mas enfim, conseguiu acertar e o Flamengo ganhou 2 títulos. A impressão que dá agora, quando você, de novo, vai voltar a optar ou um ou outro, pode ser que isso aconteça, é que tá andando para trás. Fala, o que todo mundo queria aconteceu no passado, rendeu títulos. Agora vai andar para trás? É a sensação. Não necessariamente andar para trás, mas é a sensação, Zé. Boa tarde, William. Boa tarde, Capita, Pedro, grande Zupa, todos que estão nos assistindo. Mas, assim, eu assisti as declarações, né, de ambos, tanto do Vitor como também do Gabigol. Mas eu não me empolgo nessa não vou ficar 100% acreditando que Gabigol só vai entrar no lugar do Pedro. Até porque se ele fizesse isso, somente isso, o treinador iria mostrar uma limitação gigantesca.
gigantesca, porque você tem vários sistemas de jogo em que você pode colocar Gabigol e Pedro juntos. O Dorival deu uma opção no ano passado, você pode colocar um 4-4-2, Vidal, por cima, rapidinho, Vidal, já que, como é que fala, o Pascoal que fala, né, que às vezes Deus escala, né? Deus escala. Com a saída do Arrascaeta, para você colocar esse time para jogar no 4-4-2, fácil. Né? Você põe Vidal e põe o Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, lá na frente Pedro e Gabigol. Pronto, já está resolvido, porque o Gabigol vai jogar lá próximo. O Gabigol não é 9 centralizado. É uma outra característica do Pedro. O Gabigol não sabe jogar de costas. Gabigol é de frente. O pivô que o Pedro faz é sensacional. Gabigol não sabe fazer. Gabigol é especialista em armar as jogadas ali próximo à área e se movimentar nos espaços para finalizar. O Gabigol no Santos jogava pelo lado, lembra? Era o Ricardo Oliveira de referência. Com o Dorival Júnior, mas era começo de carreira. Sim. Ele era também. Mas ele estava na frente ali o tempo todo. Não é que ele voltava para recompor, para marcar. Começo de carreira, ele voltava pra caramba, ele voltava ali para fazer. Agora não, agora ele é o Gabigol. Né? Então, assim, eu não me iludo nesse negócio de, só vai jogar se o Pedro sair. Porque se o centroavante, se o treinador realmente, de fato, acreditar que Gabigol só vai entrar no lugar do Pedro, desculpa, é uma limitação muito grande. Mas falta de inteligência. Mas isso aí partiu do Gabigol. Mas então, o Gabigol passou isso para frente. Não. Gabigol. Mas uma coisa é o que o Gabigol fala. Sim. Agora, se o treinador chegar pro Gabigol e falar assim, vem cá, Gabigol, você tá jogando aberto pelo lado direito, certo? Eu não quero que você fique aberto. Nós vamos jogar no 4-4-2. Quem vai ficar aberto ali é o Everton. Quem vai ficar aberto pelo lado esquerdo é o Cebolinha. Eu quero que você rode ali, próximo do Pedro. Por quê? Porque o Pedro vai abrir as jogadas e você vai aproveitar as jogadas. O ano passado ele fazia essa movimentação. Se o Gabigol não quiser isso. Você quer ver? Então aí falta inteligência pro Gabigol. Ô, William. Aí falta inteligência pro Gabigol. O ano passado, só para o Zupac deve lembrar, e todos nós aqui nós lembraremos isso. Vocês lembram qual foi o posicionamento do Pedro contra o Corinthians? O Pedro jogou centralizado ou o Pedro jogou aberto pela esquerda? O da Libertadores? E o Gabigol fazia... O da Copa do Brasil. Quase todas. Em cima do Fagner. Sim, e o Gabigol fazia o facão em cima dos zagueiros. Existe a possibilidade. E outra, até uma coisa que eu ia falar pro Gabigol. Se ele se limitar a jogar como um camisa 9 centralizado, ele vai estar, limitando a carreira dele. O Gabigol tem bola para jogar rodando, tem bola para jogar um pouco centralizado, tem bola para sair para os lados. Ele não pode simplesmente falar, não, só vou jogar ali se for a posição do Pedro. Porque se o Vitor Pereira chegar para ele e falar assim, eu quero que você jogue ao lado do Pedro, eu não vou jogar? Não existe isso. Mas é que os cenários, a gente imagina o Gabigol, a declaração do Gabigol ela é baseada no jogo do Fluminense, né? Sim. Então acho que é por isso que ele poderia, não dar entrevista, mas assim, esperar talvez um pouco mais para esse tipo de declaração que ele deu de disputa com o Pedro. Porque é lógico que quando o Gabigol fala assim, a gente teve uma conversa 2 treinos antes do jogo, né? A princípio, seria o Gabigol nessa função do Matheus França, a gente imagina isso. Então, o Vitor Pereira chegou, né, Gabigol, a gente vai jogar com esse formato, eu vou precisar de você fazendo um pouco essa função, recompondo um pouco mais de pressão, enfim. E aí, isso, naquele momento, incomodou o Gabigol. Ele falou, professor, eu já estou fazendo isso há muito tempo, eu já não estou me sentindo muito bem. Sim. Então, assim, a minha opção seria tentar novamente voltar ali para jogar próximo da área. Mas é como você está falando, acho que o Zé quer chegar nisso. É um jogo específico, né? Agora, se o Vitor Pereira chegasse para o Gabigol e falasse assim, em uma conversa, Gabigol, a partir de hoje, o meu esquema tático vai ser assim. Eu preciso de um jogador aberto na direita, um jogador aberto na esquerda, um homem centralizado, 3 zagueiros, aí o Gabigol pode questionar com relação a isso. Fala, bom, então se for para jogar sempre dessa forma, se há um esquema estabelecido, eu prefiro disputar a posição com o Pedro. Mas eu acho que o momento do Flamengo ainda não tem essa definição. Eu acho que o Flamengo pode jogar com 3 homens de frente, 2 abertos e um centroavante. O Flamengo pode jogar com 2, como o Zé falou, com 4 homens no meio, Gabigol e Pedro. Então, assim, foi corajosa a declaração do Gabigol, foi um motivo, ele quis dar uma explicação, porque a gente sabe que o Gabigol também é um pouco vaidoso, né? Então, mas foi sem mimimi, hein? Ele falou, ele foi dar uma explicação porque ele ficou no banco, né? Ele podia falar, bom, opção do treinador confirmou na coletiva, então é isso, mas ele poderia, William, falar assim, não, foi uma decisão do treinador, de repente não era o momento de eu entrar no jogo e vamos ver na Libertadores como é que isso vai ser, e aí dá um pouquinho mais de tempo, né? O Gabigol, ele se colocou nessa situação no momento. Foi ele que falou, não, eu quero voltar a ser centroavante, eu quero a minha posição
de disputa vai ser com o Pedro, e eu acho que necessariamente não vai ser isso, assim. Eu acho que o Flamengo vai mudar dentro dos campeonatos de sistema, da forma como olhar para o seu adversário, e eu acho que isso o Vitor Pereira tentou passar um pouco. A maior prova Zé, disso... só um segundinho, desculpa, Sim. que o Zupa chamou já há algum tempo, deixa eu colocar o Zupa também na parada, já volto para você, Zé. Vai lá, Zupa. Boa, não, o Zé estava falando sobre o repertório, né, que o Vitor Pereira tem que mostrar, para não ficar preso a essa questão, ou Gabriel ou Pedro. E eu acho interessante porque a declaração do Gabriel, eu não tenho certeza, mas eu acho que não teve esse intuito. Mas a declaração do Gabriel, ela levanta 2 pontos. Ela levanta um desejo dele de voltar a brigar pelo protagonismo, pelo holofote, etc e tal, e ela expõe uma dificuldade ou uma característica desse trabalho do Vitor Pereira. Até o presente momento, o trabalho do Vitor Pereira, a maneira que o Vitor Pereira quer que o Flamengo jogue, desfavorece praticamente todos os craques do Flamengo. Porque assim, o Vitor Pereira entendeu que não ia dar para jogar agora com 2 meias. Teve que tirar o meia, então desfavoreceu o Everton Ribeiro, que foi para o banco. O próprio Arrascaeta, eu acho que tem um componente de lesão, mas o Arrascaeta jogando como único meia, com um time que tenta jogar muito pelos lados, ele participa menos. E isso é estatístico, tá? Estatístico. Eu fui ver os números detalhados. Desde que o Arrascaeta chegou ao Flamengo, a atual temporada, e olha que as outras temporadas, eu estou considerando a temporada inteira, incluindo os jogos mais difíceis, de brasileiro, fase final de Libertadores e tal. A atual temporada é a que o Arrascaeta tem menos ações por jogo, ele toca menos na bola em média por jogo, ele tem menos assistências e tem menos finalizações do que todos os outros anos desde 2019. Então essa maneira de jogar, aliado ao componente físico do Arrascaeta, também não favorece o uruguaio. Então Everton Ribeiro desfavorecido pela maneira de jogar, Arrascaeta desfavorecido. O Gabriel deixou claro com essa declaração que do jeito que o time joga, para ele está ruim jogar nessa posição. Então também não favorece. Então do quarteto, o único jogador que tem sido taticamente favorecido pela maneira que o time joga é o Pedro. E eu nem estou falando que isso é certo ou errado. Isso é uma consequência. Talvez nesse caminho o Flamengo vá muito longe nas competições. Mas eu acho muito curioso, porque a gente se acostumou desde 2019 a olhar para o Flamengo e contar a história do time a partir do quarteto ofensivo, seja ele com Bruno Henrique, seja ele com Pedro. E o Flamengo atual do Vitor Pereira tem o seu ponto de partida fora do quarteto. É quase como se fosse, entre aspas, uma implosão do quarteto. O Flamengo do Vitor Pereira não é baseado no rosto dos seus craques, é baseado em escolhas do técnico, que privilegia um, desprivilegia outro, mas é uma mudança de olhar sobre esse Flamengo. Não é mais o Flamengo baseado nos craques, é o Flamengo baseado nos conceitos, nas escolhas que o seu técnico vem implementando, sejam elas positivas ou negativas. Eu acho que é uma mudança de olhar sobre o Flamengo, que eu também não sei nem se o torcedor está pronto para isso. Se o torcedor está pronto para enxergar um Flamengo menos brilhante, menos encantador, mais competitivo e tentando ser mais eficiente. Mas aí mostra que o treinador não entendeu o elenco que tem nas mãos. Que aquela entrevista do começo de ano não é a verdadeira. Né? E aí ele muda. Como é que foi entre aqui que ele falou? Ele falou que o elenco era fantástico, que ele via ganhar títulos e aquelas coisas todas tal. Só que é o seguinte, talvez dessa intensidade que ele tanto deseja, que ele tanto fala, talvez o Everton Ribeiro é aquele que ele talvez não consiga colocar isso daí. Mas você vai fazer o quê? Sabe por que essa estatística que o Zupac nos trouxe em relação ao Arrascaeta é dessa forma, são esses números? Porque o Arrascaeta marcou lateral direito, o Arrascaeta marcou volante, o Arrascaeta marcou lateral esquerdo, só que o único jogo que o Arrascaeta jogou na posição dele foi contra o Vasco, ele arrebentou com o jogo. Primeiro jogo. Sabe? Então assim, o treinador perde, e ele fala assim, nosso time não é físico. É lógico que não é físico. Poxa, que coisa é essa? Você jogou 6 vezes, no mínimo, ano passado contra o Flamengo e você demorou tudo isso para entender que não é físico. Você estudou os pontos fracos e os pontos fortes do Flamengo. Esse treinador enfrentou o Flamengo, então ele sabia que o time não era físico. É história, é desculpa das derrotas, desculpa da falta de resultado. E mesmo o Zupac falando, e é uma coisa e é verdade, qual é o Flamengo? Ninguém sabe qual é o Flamengo, porque ele mudou a característica para jogar contra o Fluminense.
esse Flamengo que nós estamos vendo, que ganhou do Fluminense, não é o Flamengo definitivo. Porque se esse Flamengo for definitivo, desculpa, aquela disparidade que ele tem nas questões técnicas, ela desaparece. Porque se você vai ficar medindo força com times que são característicos que se baseiam na força, o jogador técnico vai perder sempre. Vai sofrer. Entendeu? Aí ele deixa de ter o melhor dele para explorar o pior. Quer dizer, é bom lembrar que o primeiro tempo do Fluminense, boa parte do primeiro tempo foi melhor, hein? Eu vou mandar o Arrascaeta marcar um volante, marcar o lateral, ao invés de falar para o Arrascaeta, vem cá, pega a bola, chega, faz essa bola chegar no Pedro, parte para cima do meia, parte para cima do volante, entendeu? O Bruno, você que está voltando, eu não quero que você dê aquelas arrancadas, eu quero que você marque o lateral, porque vai ser no físico. E não é assim, o Flamengo não é assim, não tem essa característica. Eu acho, com todo respeito aos companheiros aí que fizeram o programa, mas alguns ali, não todos, parece até que, sabe, eles torcem de uma forma pro Vitor Pereira dar errado no Flamengo. E eu não tô passando pano pro Vitor Pereira não, entendeu? Mas parece realmente, sabe, uma torcida pro Vitor Pereira dar errado. Deve ter alguns corintianos ali. Mas agora, sobre a maneira do Vitor Pereira jogar, eu acho que foi a maneira ali que ele encontrou para jogar contra o Fluminense nesse início. Se porventura o Flamengo jogar contra adversários mais fracos daquela maneira, aí eu vou descer a lenha. E até adversário mais forte, por exemplo, vai pegar um Palmeiras no Maracanã, 70 mil pessoas. Vai jogar recuado? Porra, não dá. Tem que ir pra dentro dos caras, tá dentro do Maracanã, tá dentro da nossa casa, né? Então eu quero ver mais. Agora, pra isso ele tem que ganhar o título do Carioca, tá? Senão realmente... E essa situação de Gabi, implosão do quarteto e coisa e tal, isso aí pra mim já até implodiu. O quarteto não existe mais, acabou. Com o Vitor Pereira, o quarteto eu acho que acabou. E vai acontecer só em momentos específicos, tá? Na minha opinião. Infelizmente, felizmente, eu quero o título. Vai ganhar os jogos? Vamos ver. Meu querido, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.